Você sabia que parte do seu imposto de renda pode ficar na sua própria cidade, financiando projetos sociais e transformando vidas? Em todo o estado de São Paulo, milhões de reais poderiam ficar nas instituições locais todos os anos. E aqui em Piracicaba, por exemplo, nós temos um potencial de arrecadação de mais de 40 milhões de reais. E no ano de 2025, nós tivemos uma arrecadação de 1,8 milhões. Então, nós podemos fazer uma grande diferença divulgando as informações que nós vamos tratar hoje nesse episódio do podcast Entender para Incluir. E para falar desse tema tão importante, nós estamos aqui com o delegado da Receita Federal, o senhor Antônio José Furlan, o vereador de Piracicaba e pastor da IEQ Vila Sônia, o pastor Edson Bertaia, e o assessor parlamentar do vereador e contador também, Rodrigo Oliveira. Vamos começar então. Doutor Furlan, muito obrigado pelo aceite desse convite, em participar desse momento aqui com a gente, desse episódio, para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Obrigado você, né, Adriano, de abrir esse espaço para a gente. Cumprimento Rodrigo, pastor e vereador Bertaia, que está aqui para nos ajudar aqui a passar informação, né? Que a gente sente que a falta de informação faz com que a gente não atinja o potencial, que, como você falou, é de mais de 40 milhões na nossa cidade. Então, eu agradeço esse espaço e estamos aqui à disposição para poder passar as informações. Seja bem-vindo. Pastor e vereador, pastor Bertaia, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite aí do convite em participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Adriano, um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o Dr. Furlan, com o Rodrigo, e é um assunto muito importante, né? Eu vejo que o Dr. Furlan tem encampado esse tema, junto com a primeira-dama, né, a dona Valquíria, e nós vemos que a cidade de Piracicaba tem um potencial muito grande, e se nós conseguirmos, né, doutor, contribuir para que mais recursos sejam destinados à nossa população, isso vai ser muito bom para a cidade. Então, eu agradeço, Adriano, agradeço também o pastor Toninho, né, que Sim. nos deu essa abertura de estarmos aqui com você hoje. Então, vai ser muito bacana essa nossa conversa. Muito obrigado pelo aceite, viu? E Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado pelo aceite em participar com a gente aí. Rodrigo é contador, então tem algumas informações aí também, né? Obrigado, Danilo, obrigado, pastor Bertaia, o vereador também, doutor Furlan. E acredito que a gente vai contribuir bastante para o podcast de hoje. Legal, muito obrigado. Bom, eu não posso deixar de agradecer também o pastor Antônio Carlos Stefan, presidente da Igreja Quadrangular no estado de São Paulo, que cedeu aqui os estúdios da Igreja Quadrangular sede de Piracicaba para que nós fizéssemos a gravação desse podcast. Vamos começar então, doutor Furlan. Vamos iniciar como funciona a destinação do imposto de renda para projetos sociais, ou como que nós podemos, como que é o início desse trabalho, como que funciona? Então, Adriano, a gente sempre comenta, né, que o início é a boa vontade das pessoas, né, que eu falo que ainda que a gente fale que isso é um dinheiro destinado e não doação, que as pessoas eles confundem destinação com doação. Por que eu falo isso? Porque a legislação ela fala em doação, mas, na verdade, você não paga mais nada por isso. É aquele imposto que você vai pagar do seu imposto que vai para Brasília, parte dele você pode trazer para a cidade, né? E eu falo que é um ato de amor, porque ainda que seja uma destinação que não vai tirar dinheiro do seu bolso, você precisa se dispor a fazer e até conhecer projetos, né? A gente entende que a nossa cidade é muito rica em entidades, mas ela tem muitas dificuldades de captação de recursos, né? A gente fala que hoje as crianças e adolescentes elas têm um pouco mais de entidades, mas os idosos a gente viu que tem muita dificuldade. A nossa população está envelhecendo, a gente tem menos entidades, né, nessa área de idoso, e a gente tem que fazer esse trabalho, que a gente fala que é um trabalho de formiguinha, né? E junto com o Fundo Social de Solidariedade, com o apoio da Câmara de Vereadores, também vereadores estão nos apoiando nessa causa, desde 2025 a gente fez um trabalho diferente. O que é o trabalho diferente, Adriano? É prestar informação que a Receita presta como órgão técnico, desmistificando muitas coisas, né, que a gente estava comentando até antes, o medo, malha fiscal, né, cai em malha, cai ou não cai. Então, a gente vem aqui passar informação e passar que o recurso é bem fiscalizado e bem aplicado, né? E respondendo, né, que você falou, quais as formas de eu destinar? Você pode destinar durante o ano calendário ou diretamente na declaração, né? E como que você faz? Você faz um depósito durante o ano para quê?
para os fundos da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Você faz um depósito em dinheiro e, nesse caso, você tem que entrar em contato com os conselhos para eles emitirem um recibo para você. Porque a gente está falando aqui de um incentivo fiscal. Esse para quem faz a contribuição mensal daí, né? Mensal, mês a mês, né? Tá. E agora, como a gente está na época que vai começar o imposto de renda aí, provavelmente em meados agora desse mês, né, de março, ainda a Receita não definiu ainda a data, mas deve sair até dia 20, a gente deve começar o período de entrega. Então, durante o período de entrega, você pode fazer essa destinação, né, que a gente comumente está falando de doação, diretamente na declaração. E ele é muito mais fácil de ser feito, Adriano, porque você faz direto, o programinha calcula o percentual, né, que a gente está falando de parte do imposto. O que é parte do imposto? Até 6% do seu imposto devido, você pode fazer de destinação. E essa destinação, quando você faz direto na declaração, daí é automático. É 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança. E aí você tem esse limite, que é um limite máximo. Você pode doar menos, se você quiser. E aí, esse dinheiro é recolhido num DARF, e esse DARF vai direto para os fundos que a gente se referiu agora. Então, e aí, com esse dinheiro no fundo, aumentando esse valor, os conselhos da criança e do idoso, o conselho da criança e do idoso, eles são órgãos paritários, metade poder público e metade sociedade civil. Eles vão aprovar projetos de entidades cadastradas, e essas entidades vão receber esses recursos. Que é daí que vem a fiscalização, né? Da onde vai ser empregado esse recurso que os cidadãos estão destinando daí do imposto de renda, né? Exatamente, porque a gente fala, eu vou dar o dinheiro para o prefeito. Na verdade, ainda que a gestão seja da prefeitura, o conselho é formado por servidores públicos e sociedade civil, mas a gestão é do conselho, e esse dinheiro não cai no caixa da prefeitura, ele cai numa conta específica do fundo da criança ou do fundo do idoso. E esse fundo, o que ele é? Ele tem uma contabilidade, tem um contador aqui, né? A importância da contabilidade, né? Esse dinheiro ele é contabilizado, e quem fiscaliza isso? É o quê? Tribunal de Contas, Receita Federal e Ministério Público. Então, o dinheiro é muito bem fiscalizado, e a entidade tem que estar cadastrada, ter projeto aprovado, então, dificilmente esse recurso vai ser mal aplicado, né? Então, é um recurso bem aplicado, e a gente tem notado que falta informação, né? Aqui a gente tem um contador que a gente fala que até às vezes os contadores, eles têm, não quero falar isso para o meu cliente, não quero incomodar o meu cliente, né? Porque tem algumas limitações que a gente vai falar de quem pode doar, mesmo pela declaração e até por pessoa jurídica, né? E a importância desse dinheiro, porque é um dinheiro do imposto que já foi recolhido. E como a primeira dama fala, se esse imposto vai para Brasília, dificilmente ele vai voltar. E esse 6% que a gente está falando aqui, ele é um dinheiro que seria carimbado para projetos sociais de Piracicaba. Então, para você que nos assiste, olha a importância dessa divulgação que nós estamos fazendo. Nós temos um projeto aqui em Piracicaba, chamado Projeto Samuel, e nós percebemos a preocupação das instituições, de empresas, de fazer doações em espécie, por exemplo, para uma instituição, por conta de ser difícil depois para eles fiscalizarem. Então, algumas grandes empresas com as quais eu falei, eles falaram que eles fazem aportes para instituições através do imposto de renda. Então, para você, pessoa física, agora eu vou abordar um pouquinho. Nós estamos falando de imposto de renda pessoa física até o momento. O senhor falou que começa talvez agora dia 20 de março. E qual é o prazo máximo para fazer a declaração do imposto de renda esse ano 2026? Então, não saiu, mas como nos outros anos, deve ser até o último dia de maio. De maio, né? Então, até o último dia de maio, você pode fazer a sua declaração e pode fazer a sua destinação. E o próprio programa ele vai calcular o percentual correto com base no seu imposto devido e vai gerar um DARF. Se você fizer para os dois fundos, vai gerar um DARF no CNPJ do fundo da criança e do adolescente e um DARF no CNPJ do fundo do idoso. E aí você fala, mas eu preciso saber o CNPJ. Não precisa. A hora que o programinha, você entra lá para fazer destinação, você põe Piracicaba, vai aparecer o fundo com o CNPJ. Você escolhe, o programinha faz o cálculo com base nas suas informações de imposto devido. E aí é importante frisar para vocês. Você fala, mas todo mundo que faz declaração de imposto de renda pode fazer isso? Infelizmente, ainda não, por causa da legislação. Há um limite legal.
O que é o limite legal? Só quem faz a declaração pelo modelo completo. O modelo completo é aquele que faz o quê? Dedução legal. Quem tem despesa de educação, de saúde, que acaba optando, né? E essas pessoas daí podem fazer a sua destinação com base no seu imposto devido. Então, se uma pessoa física tem um imposto devido, faz modelo completo de R$1.000, então os 6% seria R$60. Então, ele poderia doar R$30 para o fundo do idoso e R$30 para o fundo da criança e do adolescente, né? E como a gente sempre conversa, a pessoa não tem o R$30, mas ela pode doar 10, pode doar 20, então não tem um limite mínimo, né? Ela tem só um limite máximo para ser doado. E qualquer real que entre para os fundos, a primeira-dama agradece, né? Que ela está fazendo esse trabalho, né? Então, é isso. No plano da declaração do imposto de renda, declarações pelo modelo completo, a partir do início, até o último dia você tem que recolher os DARFs. Isso que é a obrigatoriedade. Você faz a declaração e vai informando o valor que você quer doar com base no cálculo do próprio programa, você recolhe o DARF até o último dia, né? E é importante lembrar para vocês que Piracicaba, para vocês terem uma ideia, a gente tem 450 mil habitantes, mais ou menos, né? O vereador mais ou menos isso, né? E a gente tem 150 pessoas que declaram imposto de renda. É bastante, é um terço. Né? A gente tem uma cidade 150 mil pessoas. 150 mil pessoas. E dessas 150 mil, em torno de 50 mil pessoas fazem declaração pelo modelo completo. Então, a gente teria um potencial de pessoas, em torno de 50 mil pessoas que poderiam fazer. Pessoa física, né? Pessoa física, exatamente. E desses 50 mil, sairia o quê? Os 40 milhões que a gente está falando. Sim. E sabe quantas pessoas no passado dessas 50 mil doaram? 900 pessoas. Então, a gente não chegou a 2%, né? Então, a gente tem muito potencial para melhorar. Então, se esse ano a gente conseguir de 900 ir para 1.800 pessoas, 2.000 pessoas, ainda a gente vai estar longe das 50 mil pessoas, né? Mas a gente vai aumentar muito, porque é um trabalho de informação, né? De desmistificar. Sim. Porque, como você falou, quando se fala de imposto de renda e Receita Federal, há não é preconceito, mas há um receio, não é preconceito, um receio. Porque ninguém gosta de pagar imposto, né? Eu não gosto, ninguém não gosta. A gente tem que começar a discutir que tamanho que a gente quer de imposto, como aplicar, né? Então, aqui a gente está mostrando uma forma que, do jeito que está hoje o imposto, a gente pode aplicar melhor o recurso, sim, né? E o que a gente está tentando é passar essa informação, que às vezes a pessoa fala, eu não quero dar esse dinheiro para a Receita Federal, para o prefeito, mas, na verdade, esse dinheiro é um dinheiro de imposto que já foi recolhido, né, do que está aí, né, que é a legislação que existe hoje e que ele pode ficar aqui. Legal. E cabe exaltar também o trabalho que a Valquíria vem fazendo na cidade, né, Furlan? O ano passado, eu me recordo que houve um aumento de 50%, né? Exatamente. Com a mobilização que foi feita, aquele evento que foi feito no PSEG também, exatamente, ajudou bastante para divulgar entre as instituições também a importância da gente falar a respeito desse assunto, né? Exatamente. É importante fazer essa divulgação. Esse ano a gente começou um pouquinho mais cedo, né? Porque o ano passado foi, acho que, o primeiro ano do prefeito e, consequentemente, do trabalho dela. A gente começou durante o período do imposto de renda. Então, esse ano a gente se antecipou. Até a gente já fez participando já de algumas entrevistas, fizemos uma palestra lá na Receita Federal, fizemos uma outra palestra em outros municípios, porque como o nosso trabalho, a gente trabalha com 25 municípios, pastor, e vereador, né, que é uma honra estar aqui com você, viu? E a gente tem 25 municípios que a gente tem a nossa circunscrição de Piracicaba. E Piracicaba a gente está fazendo um trabalho diferenciado, porque na maioria dos municípios a gente vai lá dar a palestra, né? Mas agora a gente precisa do apoio de quem? Da sociedade civil, que é isso que a Valquíria está buscando, com empresários, com pessoas que possam disseminar a informação, contadores, né? A gente tem o apoio do Sincope aqui em Piracicaba, agradecendo já o Fabiano Ravelli, que é um parceiro nosso também, porque a gente, às vezes, quando o empresário quer fazer a doação, ele tem muita dúvida. E quem é que ele vai consultar? É o contador. Tá? E o contador, se ele não passar a informação correta, falar, não tem perigo de você cair em malha fiscal, de você ser fiscalizado, né? Então, isso é importante, a informação. Então, a gente agradece também aos contadores, que são nossos parceiros,
A Câmara Municipal de Piracicaba, que vários vereadores estão nos apoiando, né? Hoje, você aqui, Bertaia, para dar esse apoio para a gente. Adriano, que é um parceiro nosso desde o ano passado, né? Inclusive, Sim. quando você falou do P7, foi você que nos apresentou lá e nos ajudou. São parceiros nossos, né? E foi uma grande ajuda. E a gente está fazendo essa continuidade junto com a Valkyrie, que eu falo. Quando ia só a Receita Federal, você tem uma importância, lógico, mas a partir do momento que você traz a sociedade civil, você traz as entidades para mostrar onde está sendo aplicado o recurso. Então, você dá uma credibilidade maior, né? Então, é isso que a gente está fazendo para mostrar que o dinheiro pode ser muito bem aplicado, ele é bem aplicado. E mais do que isso, ele é fiscalizado, né? Que às vezes a pessoa fica, pô, mas eu tenho medo que meu dinheiro vai ser desviado, tal. Eu tenho medo que caia em malha fiscal. Você não vai cair em malha fiscal por isso, não vai ser fiscalizado por causa disso. É porque não altera as informações que foram na declaração, né? Simplesmente é algo automático, né? Clicou em doações ali, já começa esse cálculo, né? Exatamente. Na verdade, se você tem um imposto a pagar, se tem R$1.000 a pagar e você hipoteticamente doou 500, ele vai diminuir os seus 500, vai gerar um DARF de pagar 500 em vez de 1.000 e o outro 500 vai ser um DARF para o fundo do idoso ou para o fundo da criança. E se você tem uma restituição, vai aumentar o valor da sua restituição naquele valor da doação. E aqui o que vai acontecer? Você vai receber na sua restituição com juros Selic. Até é uma forma até de você ter um dinheiro ainda aplicado. Um rendimento ali. Um rendimento em cima daquela restituição. Então, quem faz a declaração modelo completo pode ficar tranquilo, o sistema faz o cálculo, você gera o DARF e não vai... A única maneira de você ter algo, por exemplo, cair em malha fiscal é se você não recolher o DARF. Por quê? Se você não recolher o DARF, quer dizer, você está aproveitando um benefício fiscal e não está pagando, vamos falar, para o fundo. Na verdade, pagando não, doando. Mas recolher o DARF, não cai em malha, não tem problema nenhum com a declaração. Na internet, nós temos algum vídeo demonstrando passo a passo como fazer esse processo? Tem. Ou necessariamente eu preciso de um contador para fazer? Não precisa de um contador. Agora vou fazer campanha contrária. Brincadeira, né? Mas a gente sabe que hoje a gente fala que a declaração do imposto de renda ainda tem aquela declaração pré-preenchida que a gente fala. Tá. Ela facilita muito a vida de quem vai fazer a declaração. Então, é fácil você, não precisa de um contador, né? Então, vou ter lá o menuzinho, tem lá doações na declaração. Você clicou lá, você vai escolher criança ou idoso, vai calcular o valor, a partir do momento que você já tem o imposto devido e vai gerar o DARF. Criança ou idoso, mas eu posso fazer para os dois, né? Eu posso pode fazer, deve fazer, a gente fala, deve fazer para os dois. É, porque senão o valor fica retido ali, né? E aí fica 3 e 3 para cada um, o sisteminha calcula. Se você não recolheu nada durante o ano, você pode doar 3 e 3 na declaração. E o programinha faz o cálculo e tem dentro da página da Receita, pessoal aí que tem facilidade é colocar no buscador aí e colocar Receita Federal. E embaixo tem lá cidadania fiscal. Você pega lá projetos e ações da Receita de Cidadania. E dentro desses projetos tem o quê? Destinação do imposto de renda. E aí tem vídeos da pessoa física e da pessoa jurídica. E tem vídeo que mostra um passo a passo na declaração, abrindo a tela da declaração. É muito simples. Que ótimo. É muito simples. Quando nós postarmos essa entrevista nossa, esse nosso podcast, eu vou colocar um link para esse vídeo também, para facilitar, para que o pessoal possa achar com mais facilidade. Com certeza, é importante. Legal. Pastor Bertaia, pastor e vereador Bertaia, a Igreja Quadrangular no estado de São Paulo e a nível nacional, nós temos muitas ações sociais. Né? E a gente vê a importância desses trabalhos. Né? Aqui em Piracicaba, por exemplo, nós temos o Projeto Lucas, que é o ônibus, né? O odontológico, que passa nas comunidades fazendo, não só em Piracicaba, né? É do estado de São Paulo, né? Passa em várias cidades e faz esse atendimento gratuito nas comunidades, nas igrejas e tal. Eu falo que eu admiro muito um trabalho que existe em BH também, em Belo Horizonte, que é a Casa Margarida, né? Que faz a mamografia. Então, esse trabalho são recursos da própria Quadrangular. Né? Mas a minha pergunta para o senhor é, como vereador, como que o senhor vê as instituições, os projetos sociais existentes na nossa cidade em parceria com a prefeitura? Como que o senhor vê esse benefício para a população aqui na cidade e esse apoio, né, do imposto de renda? Olha, Adriano, inclusive ontem nós falávamos na igreja sobre os projetos sociais da igreja, o Projeto Lucas, né, o Projeto Margarida.
E o projeto Margarida também tem viajado, né, o Brasil com ônibus, levando os exames de mamografia. Mas, como o senhor disse, são projetos financiados pela própria igreja, né? A igreja, por exemplo, ela é uma entidade que não recebe, por lei, não pode receber doações como essa destinação de recursos como essa que o Dr. Furlan falava. Mas outras entidades, como o Projeto Samuel, que o senhor dirige, e tantas outras aqui em Piracicaba, né? Você tem alguns projetos muito relevantes para criança, para idosos, né? Na cidade que precisam da destinação. E hoje, o Dr. Furlan, trazendo esse conhecimento, mostrando, porque, como o senhor disse agora, né? Às vezes o preconceito, o medo, né? Da malha fina, como o senhor disse, né? Eu não vou mexer com isso, né? E aí, de 50 mil piracicabanos que declaram, apenas 900 estão destinando, ou porque não havia tanta informação, que agora o senhor e a primeira-dama têm divulgado para a cidade, ou porque havia também esse receio, né? Hoje, o GovBR, quando você entra lá, na realidade, o contador, o Rodrigo está aqui, o contador tem muito menos trabalho hoje, né? Acho que quando entra lá no GovBR, já está tudo pronto quase, né? Ajuda bastante. Porque tem o cruzamento de dados ali do ano todo, Sim, né? Então, tudo que é automático hoje na Receita Federal tem esse cruzamento. Então, automaticamente, as principais fontes de renda, o próprio sistema já puxa. E o contador acaba só conferindo, né, as informações. Então, essa destinação ela é segura, né? Eu vejo, Adriano, que Piracicaba está no caminho certo, trazendo a sociedade civil para dentro do governo nesse sentido, né? A dona Valquíria, ela quer que os conselhos, né, façam parte da administração, quer que os conselhos participem, não porque a prefeitura não quer fazer, pelo contrário, a prefeitura quer fazer junto, né? Então, tem trazido os conselhos. E eu vejo que o conselho do idoso e o conselho da criança, acho que são os mais fortes hoje, né, de todos os conselhos, né? Sim. Até por isso são os únicos dois que estão aptos ali a receber. E eu vejo que hoje, Adriano, a cidade de Piracicaba, ela tem um potencial muito grande, né? Nós, na igreja, temos a Chominec, né? Certo. Que são grupos empresários. Que é o grupo dos empresários. Como coordenador regional, nós conversamos com a assessoria da dona Valquíria, alguns dias atrás, para levar a informação para a Chominec, para os empresários, né? Nós reunimos, em média, 16 mil pessoas aos domingos. Dessas 16 mil pessoas, quantas são empresários, né? Sim. MEI, CNPJ, pequena, média empresa. Nós temos grandes empresários também na igreja, mas a grande parte, né, dos empresários da igreja são hoje MEI e também pode fazer destinação com a sua declaração de imposto de renda. Então, nas próximas encontros de empresários nossos, nós estamos levando essa pauta também para divulgar, para incentivar, e o Dr. Furlan é nosso convidado para participar conosco desses encontros dos empresários da Igreja Quadrangular, para levar cada vez mais essa informação. Então, eu acho, Adriano, que a cidade tem evoluído muito. Eu vejo que a captação de recursos ela é importante, né? E eu quero crer que logo, logo o Projeto Samuel está entre os projetos também aí. Amém. Né? Porque o Projeto Samuel, eu sei que é a menina dos seus olhos, né? Sim. Ele é um projeto, já tem um tempo, né? Mas ainda perto dos projetos, ainda é novo, né? Sim. Então, daqui a pouco está dentro desse nicho aí todo de possível também destinação de recursos, né? Com certeza. Tem uma documentação sendo regularizada lá, algumas alterações, que é um pouco burocrático para a gente. E, assim, eu como gestor de uma instituição, às vezes eu fico bravo com a burocracia, mas como cidadão eu fico feliz. Porque eu sei que vai ser fiscalizado. Exato. Um dia eu conversei com um empresário que fez uma destinação de um valor até considerável para uma instituição aqui, e eu perguntei para ele, e aí, como que está essa obra? Eu falei, Adriano, não sei, eu fiz a destinação e eu não acompanho. Daí que eu falei, realmente precisa ser fiscalizado para que realmente tenha um bom andamento e aplicado da forma correta os valores. Né? Ao fazer esse cadastramento, o senhor vê que não é
qualquer pessoa, não é qualquer Sim. empresa que consegue, né? Sim. Então, é claro, o Projeto Samuel vai conseguir porque tem todas as referências e está no processo de homologação, né? Sim. Mas é importante isso que o senhor falou, né? Nós sabemos que ao destinar para o Conselho do Idoso ou para o Conselho da Criança, isso vai ser destinado para um projeto sério, né? E o Dr. Furlan falava agora há pouco, antes de nós entrarmos no ar, que muitas vezes o cidadão ele fala assim, eu queria que os recursos fossem melhor aplicados, né? Nós podemos destinar parte dos recursos para a nossa cidade. É mais fácil fiscalizar o que está sendo destinado aqui em Piracicaba do que o que foi enviado para fora. Então, se eu posso destinar, ainda que seja 6%, para a minha cidade, esses 6% eu vou ter como fiscalizar mais, como contribuinte, né? Com certeza. E o Dr. Furlan também falava algo que eu não sabia e que eu achei muito interessante, que é possível doar bens, né? O empresário, por exemplo, consegue doar um carro, um computador, e não necessariamente bens novos, né? De repente, uma empresa tem ali um carro que ela está trocando por um carro mais novo, ela consegue pegar esse carro, doar para o conselho e depois abater esse valor também na destinação desses 6%, né, doutor? Exatamente. Aí no caso de pessoa jurídica, né, que também alguma limitação que seria pessoa jurídica com lucro real, e aí os valores são 1% para a criança e 1%. Então, até 2% do lucro real das empresas, elas podem fazer isso, como você falou. Pode ser abatido, ser como incentivo fiscal, pode ser até um bem usado. E aí ele entra em contato com o fundo, vai fazer essa doação, vai dar baixa na sua contabilidade e aquele valor, ele vai ser o valor que ele vai poder deixar de pagar o imposto. Na verdade, como a gente falou, não seria uma doação, é uma destinação, mas como eu falo para você, todas essas pessoas físicas que fazem isso, é um ato de amor, ainda que não está tirando o dinheiro do bolso, porque ele está se movimentando, tá? Ele está pedindo para o contador, ele está destinando, tirando o dinheiro dele, pondo naquele fundo, ou um bem, como você falou, destinando esse bem. Então, eu entendo que é um ato de amor e, como o Adriano falou, né, que nesses casos eles são muito bem fiscalizados, né, esse temor que... Eu acho que é ideal a gente acompanhar, né, o que uma entidade faz, porque é importante você verificar, mas de repente você não tem isso como tempo para fazer, então você está doando o seu dinheiro, né, destinando o seu dinheiro, o seu bem, e acreditando que aquelas entidades que está sendo bem fiscalizado e vai ser em prol da sociedade e pelos mais vulneráveis, né, da nossa cidade. Doutor Furlan, Adriano, uma coisa que nós percebemos também é que a população brasileira está envelhecendo, né? E talvez a cultura nossa, né, não preparou a geração anterior para envelhecer, né? Então, tem muita gente, infelizmente, né, na terceira idade, que não se preparou para envelhecer, né? Então, isso também vai contribuir com essa população, né? Sem dúvida. Estava participando de um evento com a presidente do Conselho do Idoso, né? Dela falando da dificuldade de ter entidades que apresentem projetos do idoso, né? E ela até me explicou, né, que ela é assistente social, que tem o idoso lá grau 1, grau 2, o grau 3, que ele não tem mais cognição para se cuidar, e tem muitas pessoas que estão nessa situação, não tem condições financeiras, né? E a gente hoje, até ela me falou assim, ela me corrigiu, a gente fala creche de idoso, mas não é creche de idoso. Porque ela fala assim, creche, a criança, ela entra, ela vai evoluir. O idoso é centro de referência, acho que é o nome que a gente deve dar adequadamente. Que você pode ter aquele idoso que precisa de atividade, aquele idoso que tem uma deficiência de locomoção, e aquele que está em situação que ele precisa de saúde, de cuidados, esse daí é muito, muito pior, né? E ele precisa do quê? De alguém que cuide dele, porque às vezes a pessoa que cuida dele precisa trabalhar, ou aquele que está em vulnerabilidade, que não tem uma família, né? Então, esse recurso ele pode ser aplicado para isso, né? E como o pastor falou, a gente está com uma população cada vez mais idosa e a gente não teve um preparo da sociedade para fazer esse cuidado com os idosos. E aí a gente tem uma oportunidade, de repente, de ensinar um recurso, né, para essas entidades que estão se dispondo a criar algum amparo para esses idosos, né? Furlan, nós temos falado bastante aqui na nossa conversa sobre Piracicaba,
porque nós somos de Piracicaba, o pastor Bertar é vereador, o senhor delegado aqui, Rodrigo trabalha aqui em Piracicaba, eu sou daqui de Piracicaba, né, da EQSED, mas não tem diferença para as outras cidades. E essas regras que o senhor comentou são de nível nacional. Isso é padrão, né? É padrão. E, inclusive, quando eu falo assim, se você quiser destinar para outra cidade, você pode fazer também. E se outras pessoas de outras cidades quiserem destinar para Piracicaba, também está aberto. O sisteminha, você escolhe a cidade, ele vai aparecer o CNPJ dos fundos, mas é uma regra nacional. Na verdade, a legislação é nacional. Então, se um piracicabano mora em São Paulo e ele quer destinar para Piracicaba, ele pode fazer esse encaminhamento. Acontece bastante, né? Que o piracicabano, ele é enraizado. Às vezes ele vai embora, mas ele continua aqui. Então, tem piracicabanos que conhecem entidades daqui que acabam destinando, né? E o contrário também acontece. As pessoas que estão morando aqui, que têm o domicílio fiscal aqui, mas acabam destinando para outras cidades também. É só escolher lá o fundo e... A cidade, referência. E a cidade, então pode ser que você tenha 6% para você destinar e possa destinar para vários fundos, que nem eu, que se eu quiser destinar, o ano passado eu fiz um teste, né? Por que eu fiz um teste? Um teste não, porque eu fiz esse trabalho que a gente está fazendo aqui em Piracicaba, eu fiz em Rio Claro, Santa Bárbara, Americana, então eu doei um pouquinho para cada, dentro dos meus 3 e 3 na declaração, eu doei um pouquinho para os fundos dessas cidades também, que a gente teve uma afinidade com a cidade, conheceu pessoas da cidade, então a gente doou um pouquinho, um valor simbólico, né? Certo. E então você pode destinar dentro dos percentuais para qualquer fundo de qualquer cidade do Brasil. Legal. Inclusive o Gilberto, lá de Rio Claro. Eu destinei para Rio Claro, ele faz um projeto. Ele falou comigo, ele é da Quadrangular de lá também, né? Ele trouxe essa ideia para o pastor Toninho encaminhou para mim, para a gente conversar, e daí eu comentei dessa entrevista e tal, e ele falou, assim que sair, assim que estiver no ar, você direciona para a gente ajudar na divulgação, porque a ideia é realmente levar para o estado de São Paulo. Né? Isso que abrange nós aqui, né? Pela sede, pelo pastor Toninho, a ideia é o estado de São Paulo, mas caindo na internet vai para... Esse podcast, ele tem alcance estadual, né? Por se tratar do podcast da igreja do presidente do estado, sim, né? Sim. Então, eu acredito que muitas igrejas, principalmente superintendências, vão ter acesso a esse podcast que o senhor está fazendo hoje, e vai isso motivar também eles a incentivarem, né, os membros, os empresários das nossas igrejas no estado, né? Sim, essa é a ideia. Eu falo que assim, quando a gente fala de empresários, a gente precisa lembrar aos empresários que os senhores são empresários, CNPJ e pessoa física. Então dá para fazer das duas formas. A gente agradece, né, que né, você está aqui, o pastor que é da igreja, é vereador, né, que vocês são multiplicadores, né? E quando a gente atinge um empresário, ainda que ele não faça lucro real, como o pastor falou, ele é um meio, ele é um lucro presumido, mas ele é a pessoa física, ele faz a declaração. E outra coisa, às vezes ele tem colaboradores com ele, ele pode incentivar aquelas pessoas que trabalham, não precisa ser uma grande empresa, pode ser uma pessoa que tem alguns empregados e de repente algum faz o modelo completo, ele pode incentivar, né? Por isso que a gente fala que esse trabalho que eu e a Valquíria, a gente está gastando solo, é um trabalho de formiguinha, né? Que é o quê? É passar informação e tentar multiplicar. E quem multiplica são vocês que estão aí nos apoiando, né? Você, desde o ano passado, a Câmara de Vereadores, agora a Igreja Quadrangular, a gente agradece demais, né? Que possa multiplicar contadores, né, Rodrigo? Você é contador, a gente tem o que eu falei do pessoal do Sincope, né? A gente depende muito dessa informação, né? E como você falou, né? Aqui em Piracicaba a gente está fazendo um trabalho um pouquinho diferente, né? Rio Claro também, o Gilberto é um parceiro, né? Mas lá a gente não teve o apoio da prefeitura, como a gente está tendo o apoio aqui. Então a prefeitura está sendo um impulsionador para a gente, porque ela leva a gente em entrevista, leva a gente em podcast, a gente sai no jornal, que eu falo, e a informação vai multiplicando, né? Ainda que a gente tenha ainda um ganho pequeno no número, mas é grande, né? Quando você fala de ser de 500 para 900, daqui 900 nós vamos para 1.500. Então, a gente é um trabalho. E a gente agradece muito, né, Adriano, vocês aqui que estão aqui, o pastor que com a igreja, né, que qualquer pessoa que multiplique essa informação, a gente fala que é uma ação do bem, né? Que é um ato de amor. Ainda que eu falo, você não vai tirar nenhum real do seu bolso, né? Mas é um ato de amor, porque não é todo mundo que se predispõe a fazer isso, né? Tanto que a gente vê que os números ainda estão aquém do que a gente precisa, né? Mas eu acho que devagar a gente vai alcançar... O que mais dói desse número é saber que não faria diferença no bolso daquele que faz a destinação, né? E a gente vê uma diferença de quase 38 milhões de reais.
Se nós falarmos de mais 1 milhão dessa destinação, já vai ajudar muito. Eu até escrevi algumas instituições aqui de Piracicaba, até para quem nos assiste, né? Por exemplo, o Funjap, que trabalha com crianças, o Espaço Pipa, que são crianças com síndrome de Down, o Alma, que, como nós, trabalha com crianças autistas, o CRAME, que trabalha com a defesa da criança também, Casa do Amor Fraterno, Casa do Bom Menino, Centro de Reabilitação, Lar dos Velhinhos, Lar Betel. Então, para você que nos assiste, veja a importância de buscar essa informação. Busque com o seu contador, assista essa entrevista novamente. Nós vamos colocar o link da Receita Federal para que você consiga entender como fazer corretamente essa destinação. E também procure os nossos amigos contadores, que agora eu passo para o Rodrigo aqui. Rodrigo, do tempo que você esteve, né, em escritório de contabilidade, quais eram as dúvidas com relação à destinação? Existe uma busca do empresariado com relação a essa informação ou você percebe que realmente existe esse desconhecimento em larga escala na comunidade? Danilo, com a minha experiência em escritório, né, eu acredito que essa informação era meio que apagada, no sentido que os contadores, a população, as pessoas físicas não tinham conhecimento. Alguns contadores que eu conheço oferece, explica, mas a população tem aquele receio. Então, esse podcast, esse material, esse vídeo que vai percorrer pela internet, acredito que vai ser uma informação transformadora. Acho que a gente tem que correr atrás disso. Porque, igual o doutor Fulano falou, não vai ter prejuízo ao bolso, né? Você vai contribuir e até deixo um recado para meus amigos contadores aqui, que ofereçam, expliquem, toquem no assunto, porque tem muita gente mesmo que faz a completa, mas tem receio, ou até mesmo um modo simplificado, né? Que muitas pessoas não procuram um contador, faz por conta mesmo, tem uma certa facilidade de fazer, ou até mesmo procure um contador para te ajudar a fazer essa doação, de vez em você fazer sozinho, ou se você quer fazer sozinho, vá atrás dessas informações, porque, sim, de fato, nesses últimos 3 anos, aí, sem contar 2025, né, desde a pandemia para cá, era raramente que eu via essas informações aí do pessoal querendo, procurando saber, entendeu? De fazer como essa destinação. Inclusive, me veio agora falando, né, com o Rodrigo, eu vou dar uma sugestão para os nossos amigos contadores. Se vocês começarem a postar no Instagram do escritório de vocês, no site do escritório de vocês, esse vídeo da Receita Federal, ensinando como fazer a destinação, muito provavelmente os espectadores, né, as pessoas que vão assistir esse podcast ou que vão nos procurar para buscar mais informações, pode ser que eles achem o seu escritório e se tornem clientes. Exatamente. Né? Clientes fiéis, aí, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física também, já que nós temos que fazer a declaração todos os anos, né, doutor Fulano? Exatamente, né? É uma coisa que eu falo, o imposto é uma coisa inevitável, né? Todo mundo, a gente paga o imposto e aí, no caso, a declaração, a gente faz essa declaração no ajuste, né? E quem tem um modelo completo, como a gente está falando, né, não custa nada, né? E como o Rodrigo falou, boa parte dos contadores desconhecem também, tá? Desconhecem a informação porque às vezes não interessa para ele e às vezes eu já ouvi falar o cliente querendo fazer e o contador falou, deixa do lado, né? Isso aconteceu ano passado, um exemplo, né? A presidente do Conselho do Idoso, ela pediu para o contador fazer, ele falou, você não pode. Daí ela me ligou, daí eu liguei para o contador e falei, mas ela não faz declaração pelo modelo completo? Pode. Então pode, tenta fazer, daí eu mostrei a telinha para ele, então eu vou fazer. Olha, creio que o contador dela teve quase um infarto na hora que o senhor ligou para ele. E ela era presidente do Conselho Municipal do Idoso, né? Então ela não estava conseguindo fazer, ela não fazia a declaração, e o contador falou, não pode fazer. Então a falta de informação, ela é real, né? Então às vezes não é má intenção, não quer porque, não, você vai cair na malha, porque a gente veio de uma cultura de que se caía em malha, que se havia desvio de dinheiro com essas doações, porque havia entidades que não aplicavam o dinheiro corretamente, mas hoje, como você citou, olha as entidades sérias da nossa cidade, que fazem, as pessoas sérias que trabalham, e uma coisa que a gente sempre fala, né, que o terceiro setor ele movimenta a economia também. Sim. Então, esse dinheiro, se uma entidade que atende crianças com câncer, ela tem que contratar profissionais, né,
que trabalham na área de saúde, de atendimento. Então, se a entidade tiver mais dinheiro... Precisa comprar insumos, equipamentos e tudo Então, mais. há também um benefício para a economia, né? De se poder contratar pessoas especializadas, se comprar coisas. Então, esse dinheiro, além de fazer toda essa atividade assistencial, benemérita, ele também movimenta a economia e dá emprego para as pessoas, né? Então, a importância disso, além da gente fazer todo esse trabalho, que é um trabalho social, de amor, né? Que esse dinheiro também vai movimentar a economia. E é o que eu falei, é importante, que esse dinheiro não vai para a prefeitura, porque às vezes o pessoal tem muita questão política, de briga, Receita Federal, prefeitura, mas esse é um imposto que todo mundo já pagou, vai fazer o seu ajuste na declaração e ele vai, como você falou, não vai custar nada para ele. E a pessoa jurídica do lucro real também. Ele, se 1% para a criança e 1% para o idoso, ele pode, em vez de pagar o imposto de renda, ele destina também para os respectivos fundos, né? Certo. Senhor Bertaia, como que o senhor vê assim, esse lado social, tanto da igreja, né, quanto da prefeitura, a procura das instituições pela Câmara dos Vereadores, de buscar apoio de vocês, buscar informação de vocês, Existe essa busca das instituições? Como que é o canal de ligação entre a Câmara dos Vereadores e as instituições hoje de Piracicaba? Você sabe, Adriano, que a Câmara de Vereadores aqui de Piracicaba ela é muito atuante, né? É parceira mesmo das instituições, das associações, né? Eu acredito, né, doutor, falou que a CIP também tem sido uma grande parceira. Uma boa, né? lembrança que o Maurício já convidou, a gente também vai divulgar lá também na CIP. Eu vejo ali na CIP todo o pessoal ali, o Flavinho, né? Sim. Que estão interessados na cidade de Piracicaba, preocupados com a cidade, assim como o nosso prefeito, a primeira-dama, o senhor, né? Representando a Receita Federal. E eu vejo isso na Câmara, né? A Câmara tem tentado estar cada vez mais perto da população. Agora, no final do ano passado, o nosso presidente, o pastor Herlison, né? Ele colocou uma van à disposição de cada gabinete, né? Uma van, e aí vai revezando entre os gabinetes, para que os vereadores tenham aí um gabinete itinerante nas comunidades. Olha que interessante. Para buscar as demandas da comunidade. Eu penso, Adriano, que talvez o poder público não tenha dimensão do que a igreja faz. Tanto federal, estadual, a igreja tem um trabalho extraordinário, né? Se não fosse a igreja, eu não sei o que seria da humanidade. Porque nós temos um trabalho de inclusão, nós temos um trabalho... Quantas famílias, né, nas nossas igrejas vieram da dependência química, do álcool, né, das drogas, famílias destruídas, que o evangelho é libertador, né? Então, e mesmo quem não crê, né, em Deus, sabe que o trabalho que a igreja faz é um trabalho de ressocialização, é um trabalho de inclusão, é um trabalho de libertação mesmo de crenças limitantes, né? Então, projetos como o Timóteo, né, que nós temos, a escolinha de futebol, lá no Vila Sônia, na frente da igreja, num campo de areia que nós temos lá no Piracicamirim, o projeto Timóteo da Igreja Sede, e outros espalhados pela cidade. As crianças vêm, né, na intenção de jogar bola, né? Sim. Mas ali elas recebem orientação social, né? Parceria com empresários de Piracicaba, nós doamos kit de higiene, bucal, enfermeiros, dentistas que vão lá e ensinam a criança a fazer higiene bucal, ensinam as crianças, coisas básicas que parecem muito simples, né? Mas que a igreja vai trabalhando na comunidade e isso vai levando crianças, jovens, adolescentes a um nível maior, né? A um novo nível. Porque a igreja chega onde o poder público não chega, né? Nós vemos isso, né? A igreja tem acesso a lugares que o poder público não tem. Então, a parceria entre a igreja
a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, eu penso que é muito importante. E eu vejo lá no trabalho da Câmara, como a pergunta do senhor, né? Eu vejo uma Câmara atuante, né? Nessa atual presidência agora do pastor Hélio, eu vejo uma Câmara atuante, né? Vejo vereadores interessados no bem da cidade. Eu acredito, né, doutor Furlan, que a Câmara tem dado um acesso bacana, né, para que esse trabalho seja feito e divulgado cada vez mais. Inclusive, se o senhor, o dia que o senhor quiser ali, né, na Câmara também, falar não só para os vereadores, mas para a cidade de Piracicaba, através da TV Câmara, acho que é muito importante, viu, doutor? Eu agradeço o convite e vamos sim. E até dou parabéns porque, como você falou, a igreja, né, as organizações civis, né, elas chegam muito mais rápido na população de quem é mais vulnerável, né? A igreja é até mais importante, que ela dá um conforto até maior, né, de acolhimento espiritual, né? E outro dia me fizeram uma pergunta, né? E eu fiquei pensando, ela falou assim, mas isso não é tudo que o poder público deveria fazer, que vocês estão pedindo o recurso? Daí eu falei assim, assim, no mundo ideal era para o poder público acolher todo mundo, né? Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente tem um país ainda muito desigual, né? A gente precisa... E você pega a igreja, as organizações civis que precisam desse recurso, eles sabem chegar muito mais rápido, com menos burocracia, né, que você às vezes reclama, é muita burocracia, às vezes para o poder público acolher alguém tem que se correr da justiça e tal. A igreja, ela chega muito mais rápido, ela acolhe com muito amor, que às vezes o poder público Sim. é uma maneira talvez mais, às vezes, impessoal, alguma coisa assim, e as organizações civis também. Então, esse recurso, no caso aí da igreja, não que não pode, né, aplicar, mas ela faz o trabalho também das organizações civis, desse acolhimento, desse atendimento, né, é importante para a sociedade, né, porque às vezes me perguntaram, você está pedindo recurso, né, eu falo assim, eu estou assim, eu estou tentando captar recursos. Daí a pessoa falou, mas você está errado, porque o poder público deveria fazer isso sem precisar de recursos para dar para entidades da sociedade civil. Daí eu falei, é verdade que você está me falando, o poder público deveria chegar a todo mundo indistintamente, mas a gente sabe que não é assim que funciona no mundo real, né? E é uma soma de esforços, né, doutor? Sim. Porque no mundo inteiro é assim, né? Sim. Qualquer país, inclusive os países de primeiro Sim. mundo, tem também suas tem deficiências, né? Aliás, no mundo todo existe pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, não é só o Brasil, né? Exatamente. Então, se o poder público está atendendo 10, mas com a ajuda de destinação de recursos, as associações vão atender mais 10, é o dobro. Sim. Né? Então, assim, não é uma perda, é uma soma, né? Também acho. E a gente, assim, nessa discussão, eu falei, né, realmente deveria ser assim, mas eu acho que a sociedade civil tem a sua responsabilidade. Né? A gente tem a nossa responsabilidade no mundo, né? A gente veio aqui para... E assim, para os indignados, essa é uma forma de aplicar melhor o recurso. De aplicar melhor o recurso. Afinal de contas, o recurso só vai para a mão daquele que fizer um projeto fiscalizado, recebe o projeto e fiscaliza a execução do projeto também, né? E como a gente falou no começo, né? A gente às vezes reclama da aplicação do recurso, né? A gente está direcionando o recurso para ser melhor aplicado, né? Então, para os indignados que ainda não fazem essa destinação, pense que nós estamos, por exemplo, Piracicaba, nós estamos mandando de volta para a União, para o governo federal, 38 milhões. Desse valor poderia ficar aqui na nossa cidade e as instituições poderiam usar esse valor, aplicar esse valor de uma forma muito mais... que iria atingir muito mais cidadãos aqui de Piracicaba, pessoas que ficam em estado de vulnerabilidade muitas vezes, né? Então a gente pode crescer muito com esse trabalho, com a sua ajuda. Pastor Bertaia, deixa então uma mensagem final para esse podcast, para a comunidade da Quadrangular, para as pessoas que vão assistir, para os munícipes de Piracicaba também, que não sejam da Quadrangular. Aliás, eu vou fazer um adendo aqui a respeito desse uso da palavra da instituição da Quadrangular. Né? Nós somos da Quadrangular, mas fica o convite também para os adventistas, para as igrejas da Assembleias de Deus, para todas as outras co-irmãs,
para que nos ajudem nessa divulgação. Não vai ajudar a nossa instituição, vai ajudar a nossa cidade e pessoas que possivelmente a sua igreja também ajuda a acolher nos cultos de domingo, nos eventos que vocês fazem. Então tenha certeza, se você nos ajudar a divulgar, não esse vídeo, mas talvez fazendo algo, fazendo um convite para o Dr. Furlan, que foi uma pessoa, Dr. Furlan, que me surpreendeu pela acessibilidade o ano passado. Né? Nós temos talvez esse preconceito com a Receita Federal, né? Mas quando eu tive esse contato com o senhor, me fugiu o Fabrício, que é o subdelegado? O Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Também uma pessoa super acessível, né? De tirar dúvidas, da gente conversar. Então fica esse convite para você. Faça esse convite também para o Dr. Furlan, para a Receita Federal, para que vocês possam levar essas informações para o público que vocês atendem também na instituição de vocês. Tá bom? Então, pastor Bertaia, por favor, suas considerações finais aí a respeito desse tema. Mais uma vez, foi um prazer, Dr. Furlan. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado. Adriano, obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, seus projetos. Amém. Obrigado, Rodrigo. E a você que participou conosco desse podcast, fica esse nosso pedido. São recursos que você vai destinar, como disse aqui o Dr. Furlan, embora você não está doando algo, né, é algo que você já iria pagar de qualquer forma, mas você está exercendo generosidade, porque você está destinando para algo que vai ser, não tenha dúvida disso, muito bem aplicado. A cidade de Piracicaba tem grandes projetos. O Adriano falava agora há pouco que os recursos destinados são para projetos que já foram aprovados, apresentados. Você vai estar fazendo com que recursos fiquem na nossa cidade. Com isso, você movimenta a economia local, emprego é gerado, você vai fazer com que mais pessoas sejam atendidas, como, por exemplo, os projetos para crianças autistas, o próprio centro de referência, né, de Piracicaba, que tem vários projetos ali também. Eu acredito que a Rebeca está como... Centro de reabilitação. Centro de reabilitação. É a Rebeca que... A Rebeca, ela é diretora clínica, se eu não me engano. Mas ela quem está à frente do projeto TEA lá no CRP. No CRP. E tantos outros, né? O senhor disse vários projetos aqui que atendem os idosos, que atendem as crianças. Você vai fazer com que mais pessoas da nossa cidade sejam atendidas, né? Sabemos que o Brasil todo precisa, mas você que é piracicabano, você que está aqui na nossa cidade, destine esses 6% para cá, né? Você que é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, tenha segurança nas informações que você recebeu hoje, né? O Dr. Furlan está aqui e, como disse o Adriano, extremamente acessível, pronto para atender. Você que é de outra denominação, você que é católico, você que não tem religião, mas está vendo essa nosso bate-papo, faça a sua destinação esse ano. Pode ter certeza que são formiguinhas, né? Um pouquinho de cada um vai fazer a diferença. Uma criança a mais que seja atendida por causa do seu recurso destinado, pode ter certeza. Para essa criança ou para esse idoso vai fazer toda a diferença. Então fica o nosso pedido. Mais uma vez, meu agradecimento ao nosso presidente, ao nosso pastor, o pastor Toninho, que tem feito toda a diferença aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês. Obrigado, Adriano, mais uma vez, pelo carinho. Viu? Parabéns de novo pelo seu trabalho. Obrigado. Rodrigo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu peço então que você deixe também as suas palavras finais aí, olhando para aquela câmera, faça o convite para os seus amigos contadores para nos ajudar nessa divulgação. Obrigado, Danilo. Obrigado, pastor e vereador Bertaia. Obrigado, doutor Furlan, pelas palavras. E fica aqui o meu convite, né, para os meus amigos e colegas contadores, que incentive seus clientes, que oriente os clientes a fazer doação. Se ele cair na malha fina, não é por conta disso que ele vai ser, você entendeu? Então, incentiva até as pessoas mesmo, pessoas físicas, membro da igreja, que se você mesmo realiza a sua declaração de imposto de renda, procura um contador para te auxiliar, ou até mesmo o Dr. Fulano falou que no site da Receita Federal tem as informações, que a declaração de imposto de renda não é obrigado um contador a fazer a entrega, mas tem muitas pessoas que fazem a entrega, então tem afinidade, né? Então procure, não custa nada, é um gesto de amor. Muito obrigado. Dr. Furlan, e para encerrar, eu vou deixar o senhor com um tempo para falar para a gente o que o senhor achar interessante. E desde já eu quero te agradecer muito. Agradecer pela participação, pelo esforço que o senhor vem fazendo.
para manter esse recurso aqui em Piracicaba, né? A Valquíria também tem feito esse trabalho. O ano passado eu me envolvi dessa forma nesse trabalho com a Valquíria, porque ela convidou as instituições para uma conversa de início de mandato. E eu achei muito interessante porque ela conseguiu mobilizar todas as instituições de Piracicaba, as que têm documento e as que não estão documentadas ainda, para uma conversa, para uma abertura de portas ali com o Conselho com a Fundo Social de Piracicaba. E nós já conseguimos perceber esse aumento de 50% de captação, né? Embora 50% seja um número alto, infelizmente está aquém da onde nós podemos arrecadar. Mas a gente gostaria muito de agradecer esse esforço do senhor como delegado da Receita Federal e da Valquíria como primeira-dama de Piracicaba, presidente do Fundo Social de Piracicaba, nesse esforço de manter esse valor aqui e trazer uma capacidade maior para nós, instituições, né, para nós, terceiro setor, conseguir trabalhar de uma forma mais abrangente. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E, por favor, deixe suas considerações finais, algumas informações que o senhor queira adicionar. Okay. Adriano, eu que agradeço, né, você de primeira mão encampou, né, abraçou a causa, um trabalho altruísta, né, e hoje está trazendo mais pessoas importantes, né? Agradeço, pastor, vereador Bertaia, obrigado pela igreja, abrir as portas, Igreja Quadrangular, agradeço do fundo do meu coração. E é um trabalho profissional meu, mas é pessoal também, né? Eu tenho muita alegria de fazer e eu sempre falo para o Marcos Vinícius, que é o meu delegado, né? Que esse é um trabalho melhor da Receita que se fazer, que é a cidadania fiscal. E dentro da cidadania fiscal, a gente trabalha com isso, seja um cidadão solidário, né? E agradeço à Igreja Quadrangular pela abertura, pela Câmara de Vereadores também, eu agradeço essa abertura que vocês, vários vereadores, eu não vou nomear todos, mas todos já têm participado de palestras, de eventos, e a gente agradece demais, como Receita Federal e no meu nome. E, Adriano, eu agradeço você por ter aberto portas, continua abrindo portas, trabalhando pela cidade de uma maneira altruísta, com amor, tá? Então, é um trabalho importante. E, como você falou, ainda que esse valor em percentual tenha sido grande, ainda ele é pequeno pelo que a gente necessita. A gente vai trabalhar esse ano e outros anos e trazendo mais pessoas que abracem essa causa, né? A causa importante para a cidade. A Receita Federal, ela apoia esse projeto, né? E a gente vai, com certeza, melhorar. Agradeço a Valquíria, né? Que é a nossa parceira de primeira hora desde o ano passado. E a gente vai continuar esse trabalho durante o imposto de renda. Agora, provavelmente, em meados, aí, 20 de março, a gente vai fazer outras informações para vocês que vão começar com o seu imposto de renda. Mas faça essa doação, né? Que a gente fala doação, mas é uma destinação. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está lá disponível na Receita Federal. Eu vou deixar aqui os vídeos de apoio, né, que facilitam a destinação. E a gente está aberto a outros eventos. E, como eu falei, nada mais do que a minha obrigação que eu estou fazendo como cidadão e como servidor da Receita Federal, né, que é um recurso legal, é um recurso bem aplicado. E as entidades agradecem porque elas são importantes para a cidade, para as crianças vulneráveis, pelos idosos. Então, do meu fundo do meu coração, faça a sua doação, não tenha medo, você não vai ficar em malha fiscal. Estamos abertos a qualquer dúvida, a gente deixa o meu contato aqui com o Adriano e também estamos lá na Receita Federal, na Avenida Independência 3601, estamos lá à disposição para prestar outras informações. Muito obrigado à Igreja Quadrangular, Rodrigo, pastor Bertai, vereador, que continue com o seu trabalho, viu, que é importante para a cidade, como você falou, a nossa cidade está bem representada. Eu creio que a nossa Câmara é uma das melhores câmaras que temos, pessoas comprometidas com a cidade, com todos os seus, a gente sabe os problemas hoje de ideológicos, mas eu acho que a gente tem bons representantes. Sim. E é importante para todo mundo, né? Todo mundo está trabalhando num caminho importante para a cidade. E, Adriano, agradeço mais uma vez, conte comigo e estou à disposição. Obrigado a vocês pela confiança em participar desse momento, né? E a você que nos assistiu, né? Eu costumo dizer que quando eu recebo esses agradecimentos, eu costumo dizer que quando a gente levanta a mão para o Senhor e fala, eis-me aqui, usa-me, né? Ele vai capacitando a gente, vai abrindo esses contatos, essas portas para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Então,
Quando eu me interessei em divulgar esse trabalho, me veio o versículo onde Jesus, né, onde está escrito ali para a gente que por falta de conhecimento nosso povo padece, o meu povo padece. Então, buscar conhecimento, levar conhecimento, o Projeto Samuel surgiu para levar informação a respeito de autismo. No fim, nos tornamos uma clínica para atender, em parceria com a Universidade de Morumbi, e há 2 anos atrás, isso já estamos aí em quase 700 crianças. E uma novidade, já que nós estamos falando de conselho da criança e do idoso, por uma lacuna de horários na clínica do Projeto Samuel, a gente tinha um tempo ocioso ali na parte da tarde e noite, nós fizemos um contato com a UAM para a gente começar a fazer atendimento em algumas áreas da saúde com a universidade para os idosos. Então, nós estamos formatando tudo isso, né? Então, é um projeto que está surgindo com o nome de Casa de Maquir. A realeza jamais será esquecida. Depois que eu escutei um estudante falando, o gostoso de trabalhar com crianças é que eles têm um futuro. Eu falei, não, mas... E os idosos? Eu falei, então, eles já fizeram a parte deles. Eu falei, então, mas nós só temos o que nós temos hoje por conta do mundo que eles construíram. E ali me chamou a atenção e falei, nós vamos tentar fazer esse trabalho aí também para ajudar. E possivelmente vamos precisar, possivelmente não, com certeza vamos precisar de ajuda. Então, mais uma vez, obrigado, pastor Toninho, obrigado, Igreja do Evangelho Quadrangular, por oferecer esse espaço, esse momento aqui desse bate-papo, para que a gente leve essa informação tão importante para Piracicaba, mas também para o estado de São Paulo. Para você que nos assiste, eu costumo dizer que o capital mais importante que nós temos é o capital social. Então, pega esse vídeo, mesmo que você não declare, talvez você... não tenha a declaração tanto no simples quanto na completa, que você seja isento, mas encaminha para o seu amigo que você sabe que tem esse imposto de renda a destinar, né, que vai fazer a contribuição ali com o imposto de renda, então que ele possa fazer essa destinação também. Então encaminhe para o máximo de pessoas que você puder. Então, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, doutor Furlan, muito obrigado, vereador e pastor Bertaia. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. E a vocês, um forte abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima. Feito? Obrigado. Doutor, obrigado, foi um prazer. Acho que... Igualmente. Foi um prazer. Ficamos em um compromisso. Fica tranquilo, se precisar da gente está aí. A gente vai